gente vai ler 2 Pedro, capítulo 1. Nós começamos a nossa nova série de exposições aqui na nossa igreja aqui. Exposição da carta de Pedro, a segunda carta de Pedro. Semana passada nós lemos os versículos 1 e 2. O Emerson fez aí a introdução, nos trouxe aqui o contexto, nos mostrou sobre o que Pedro está falando, nos trouxe uma bela introdução. Eu te convido a assistir essa pregação, se você não passou por ela. Para quem está no nosso grupo também, lá da igreja, ele mandou uma aula também de 2 Pedro, né? Não é isso? Eu te convido também a passar, porque nós temos coisas interessantíssimas aqui. São apenas 3 capítulos, mas 3 capítulos que tem muita coisa para a gente poder crescer aqui em conhecimento do nosso Senhor Jesus. Então nós vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 11. Se você encontrou, diga amém. Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, fala com a Tua igreja mais uma vez, mais um domingo, Pai. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que essas palavras se tornem vidas, ó Pai, que a gente possa Te conhecer e ser transformado, que nós possamos ser frutíferos no conhecimento de Cristo, frutífero na vida cristã, que possamos sim, em uma jornada ao reino de Deus, manifestar a vida, a nova natureza de Cristo em nós, ó Pai. Que a nossa fé não seja uma fé apenas teórica, não seja apenas de palavras, que a nossa fé possa ser uma vida que vai irradiando e vai alcançando pessoas por onde nós passamos. Que o Senhor me dê essa graça hoje, ó Pai, de expor a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós estamos, então, diante de 2ª carta de Pedro, capítulo 1. Pedro, obviamente, enfrentará inimigos nessa carta. Nós vamos ver que essa igreja é uma igreja que é atormentada por falsos mestres. Há também, como bem disse o Emerson no domingo passado, há um tipo de pensamento também estranho se infiltrando ou ao redor dessa igreja, um pensamento gnóstico, se nós podemos dizer assim, agnóstico, de que as pessoas, para obter uma certa vantagem, um certo conhecimento transcendental, uma revelação especial de Deus ou da divindade, era necessário então um fluir de conhecimento, de espírito, uma negação da natureza, da carne, da materialidade,
há uma doutrina estranha, um sofisma rondando também esses irmãos que são alvos da carta de Pedro. No entanto, antes de combater os falsos mestres, no capítulo 2, e apontar as questões futuras ou as questões escatológicas no capítulo 3, o apóstolo Pedro vai chamar nossa atenção para aquilo que é primordial, aquilo que é essencial à vida cristã, o conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus afeta de maneira prática, de maneira visceral, a vida cristã. Conhecer a Deus para nós cristãos não se trata apenas de somar conhecimento teórico. Conhecer a Deus para nós cristãos se trata de ser transformado pelo poder de Deus, manifestado no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É algo prático. O Evangelho é uma mensagem não sobre uma teoria, mas é uma mensagem sobre uma pessoa, sobre Cristo, sobre o nosso Senhor. Nós vamos ver vários temas aqui se contrapondo, o tema do conhecimento de Cristo e o conhecimento humano, ou conhecimento místico, a ideia do poder de Deus e a vida eterna, e o poder humano e a vida humana. Nós vamos ver a questão da natureza divina e a natureza humana. Nós vamos também passar como temas, como a questão do cristão ter uma vida fértil, frutífera, e a pessoa que não tem essa vida, uma pessoa que é inativa e infrutífera também. Vamos para o nosso texto, então? Versículo 3, olha só o que a palavra de Deus diz. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que produzem a vida e a piedade. Vida e piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória. O Pedro, inclusive, ele adora a mensagem do chamado. Ele fala sobre o nosso chamado ser um chamado das trevas para a maravilhosa luz de Deus, isso está lá em 1 Pedro 2,9. Ele fala do nosso chamado para seguir a Cristo, 1 Pedro 2,21. Ele fala do nosso chamado para não pagar o mal com mal, mas pagar o mal com bênção, 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Ele fala sobre o nosso chamado para a glória de Deus, e um chamado não somente para a glória de Deus, mas para um viver pela glória de Deus também, 2 Pedro, aqui como nós estamos vendo. Nós somos chamados para que pelo poder de Deus, para que pelo poder de Deus, nós possamos ser abundantes em uma vida, e uma vida de Deus em nós, que produz também uma vida piedosa. Vida e piedade são características da vida cristã, não sem antes passar pelo pleno conhecimento de Deus, aquele que nos chamou. Conhecer a Deus para nós cristãos, como eu disse, é algo fundamental, é algo essencial, porque ao ponto que nós começamos a caminhar conhecendo o caráter de Deus, as obras de Deus, nós somos expostos também a algo que pode nos transformar, e certamente vai nos transformar. Conhecer a Deus não é simplesmente, como eu disse, somar conhecimento, mas conhecer a Deus é se expor a Deus e ser transformado por essa exposição da glória de Deus, do conhecimento de Deus. Não se expor a esse Deus é também não desenvolver uma vida cristã, uma vida em piedade. Nós vamos trabalhar sobre esse tema da vida piedosa mais adiante. Versículo 4, por meio delas, ou seja, por meio da glória de Deus, da vida, da piedade, da virtude, por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado das corrupções, das paixões que há no mundo. Perceba bem o foco na palavra promessas. Pelas promessas de Deus, nós nos tornamos participantes da natureza divina e também ganhamos aquilo que é necessário para resistirmos ou fugirmos das corrupções, das paixões que há no mundo.
calcula-se que há pelo menos 30 mil promessas na Bíblia. Na Bíblia, se você pegar a Bíblia, você vai ter 30 mil promessas. Inclusive, antigamente tinha aquelas caixinhas de promessa, você lembra disso? Que só tinha coisa boa, era ou não era, Rui? Só coisa boa, não tinha nada de coisa, se arrepende, não, é só promessas, não é? O John Boylan, por exemplo, ele diz que o caminho da vida é tão repleto de promessas de Deus que é impossível dar um passo sem pisar numa delas. A jornada cristã. Há tantas promessas adiante de nós, garantidas pelas Escrituras ou prometidas nas Escrituras, que a cada passo nosso, nós tropeçamos em uma dessas promessas. No entanto, a falta do conhecimento de Deus e das Escrituras fazem com que a gente ache que Deus ou as suas palavras e as suas promessas não estejam presentes. A nossa cegueira para ver o que Deus tem para nós faz a gente achar que essas promessas, essas boas palavras de Deus, para nós, sejam algo raro, algo distante. Mas não, a palavra de Deus é cheia de promessas. Muitas dessas promessas, ou a maioria dessas promessas, ou as mais importantes dessas promessas, são cumpridas e encontradas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós temos aí o acesso a essas promessas, ou o cumprimento dessas promessas, a qual nós podemos nos alegrar. Essas promessas a respeito de Cristo, as promessas a respeito da nossa salvação, da nossa redenção, do nosso benefício espiritual, elas nos ajudam a desenvolver duas características na vida cristã. Primeiro, elas nos ajudam a se tornar coparticipantes da natureza divina, ou seja, ter uma vida, um caráter, uma vida moral moldada por Jesus. Participar da natureza divina não tem a ver com, nesse momento, nessa vida, nessa era, ser transformado em glória, como o próprio Pedro viu Jesus lá no dia da angústia de Jesus, que Jesus estava completamente revestido pela glória de Deus. Nós não estamos falando disso aqui, de que se você encontrar as promessas de Deus, de repente vai vir uma luz, uma glória sobrenatural na sua vida e você vai começar a reluzir com a glória de Deus. Nós estamos falando de uma natureza divina que se manifesta em nós de dentro para fora, através da vida, através da imitação de Cristo, através do caráter cristão, do coração transformado. Uma natureza que nós já começamos a experimentar, que espiritualmente nós já somos habilitados para desfrutar de comunhão com Deus, mas também de uma nova vida. E sim, no futuro, no tempo que vem, o tempo que vem pela frente, nós seremos então revestidos dessa glória. E aí sim, ficará evidente para todos que essa glória de Deus, essa natureza de Deus não agiu somente no nosso coração, mas em tudo que nós somos. Mas agora, você já, em Cristo Jesus, tem a oportunidade de que pelo conhecimento das promessas de Deus, seja revestido, experimente da natureza de Deus em você, o caráter de Deus, a vida de Deus sendo manifesta dia a dia no seu falar, no seu agir, no seu conviver com as pessoas. É essa vida que nós estamos dizendo aqui. Essa vida, essa natureza de Deus que é compartilhada com a gente já, também pode ser experimentada pelo conhecimento das promessas de Deus. Mas as promessas de Deus, elas também nos dão força para escapar das corrupções e das paixões, das cobiças desse mundo. Porque quando nós temos adiante de nós, adiante dos nossos olhos, promessas superiores a essas que o mundo nos fazem, então nós podemos então escapar das corrupções e das paixões, das cobiças desse mundo. Porque o nosso mundo é um mundo que nos oferece muitas promessas de vida boa, de vida em paz, de vida plena, de sucesso, de fama, de status, de identidade, etc. No entanto, nós só resistiremos a essas tentações, nós só deixaremos de cobiçar essas coisas que nos apontam para algo temporal, corruptível. Nós só experimentaremos força para focar naquilo que é eterno, se nós observarmos também as promessas de Deus, se nós guardarmos as promessas de Deus.
no nosso coração. Perceba bem como é importante, como que o Pedro está tentando chamar a atenção dos seus leitores para uma realidade que ultrapassa isso que nós vemos e tocamos. Pedro está nos apontando para uma realidade eterna, para uma glória eterna que há de ser revelada e já começou em Cristo Jesus. É esse o desejo, que nós possamos nos tornar participantes da natureza divina e que possamos também escapar. É como se as corrupções e paixões desse mundo estivessem tentando nos capturar. No entanto, nós escapamos das suas garras ao guardarmos firmemente no nosso coração as promessas de Deus. Versículo 5, leia aí na sua Bíblia. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude e o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Veja bem, a vida cristã, ou seja, a fé que nós temos em Cristo, nós precisamos somar a essa fé em Cristo Jesus qualidades da vida cristã. Qualidades da vida cristã. Apesar da gente olhar do versículo 5 ao 7, uma sequência de qualidades, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, nós não estamos falando de uma escada. Primeiro você tem fé, depois virtude, conhecimento. Não é isso. Nós estamos dizendo o seguinte, que nós precisamos somar à fé todas essas qualidades, fechando em uma qualidade surpreendente e digna, que é o amor. A fé do cristão precisa vir carregada de virtude, de conhecimento, de domínio próprio, de perseverança, de piedade, de fraternidade e amor. São coisas que nós precisamos nos esforçar. É o que o texto está dizendo aqui. Certamente nós cremos em um evangelho de graça. A salvação é nos ofertada em Cristo Jesus pela graça de Deus. Não há nada em nós que possa comprar ou garantir para nós esse privilégio que é a salvação, que é a comunhão com Deus, que é o ser salvo, o ser redimidos, o ser limpo, o ser lavado pelo sangue de Jesus. Nós cremos que nós éramos pessoas pecadores, indignas, impuras. Nós não buscávamos a Deus, não havia um justo sequer. E que no Evangelho da graça de Deus nós fomos abençoados. Nós recebemos o privilégio de crer em Deus, em crer no nosso Senhor Jesus. No entanto, o apóstolo Pedro deixa claro que nós precisamos nos concentrar, estar focados, trabalhar, desenvolver essas qualidades, somadas à nossa fé. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor precisam ser qualidades que são trabalhadas na vida cristã. É necessário foco, intencionalidade. Nós deixamos de crescer nessas qualidades justamente por não desenvolver, por não trabalhar essas qualidades na nossa vida. Nós achamos que pelo simples fato de crer no Senhor Jesus, de talvez vir na frente, fazer uma oração, entregar a nossa vida, será o suficiente. Nós não precisamos fazer mais nada para que a nossa vida gere frutos, se desenvolva. De que simplesmente esse ato mágico causará transformação de repente, milagrosamente, ou melhor, de uma maneira mágica. Nós precisamos entender uma coisa que é um motivo de muito conflito para nós, tem a ver com a soberania de Deus e a responsabilidade humana. De que na responsabilidade humana não há anulação da soberania de Deus, e vice-versa. De que na soberania de Deus, nós estamos sendo salvos pela graça, e o Espírito de Deus está atuando em nosso coração, em nossas disposições.
No entanto, haverá suor. No entanto, haverá, sim, um foco, uma dedicação que cada um de nós precisa desenvolver. É necessário que você desenvolva isso. Conhecimento, por exemplo, sem estudo, sem dedicação, sem busca. Como nós vamos conhecer a Deus se nós não nos expomos a Deus, se nós não buscamos nas Escrituras, se nós não estudamos? Como que nós vamos perseverar se nós não somos provados? Como que nós vamos desenvolver, por exemplo, uma vida piedosa, uma vida de piedade, caso nós não tenhamos as oportunidades para isso? Fraternidade não é possível desenvolver sozinho. Fraternidade é preciso ser desenvolvida na vida comunitária, no relacionar, onde nós somos verdadeiramente desafiados, modelados. O que dizer então do amor? Como disse o antigo teólogo, né? Amor a gente só aprende, né? A amar a gente só aprende amando, não é isso? A gente só aprende a amar amando. É difícil para nós cristãos simplesmente olhar para uma pessoa e falar: nossa, eu amo essa pessoa demais, eu gosto dela, as qualidades, as características, eu convivo, porque no relacionamento, entretanto, nós somos levados a ser testados, a insistir, a perdoar, a perseverar, a desenvolver os frutos do Espírito. Olha só para você ver, essas qualidades que são somadas à fé cristã nos dizem algo muito importante, que talvez o apóstolo Pedro está tentando mostrar para os seus leitores, de que a nossa fé precisa ser uma fé que é vista. Apesar de muitas dessas coisas serem características e qualidades pessoais do novo cristão, ou daquele que nasceu de novo, ela também é vista pelas pessoas que estão à nossa volta. A virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, fraternidade e amor, são sempre qualidades compartilhadas. Apesar de muitos de nós considerarmos isso aqui como um ganho, como um presente pessoal, a gente pode ter a certeza de que sempre o outro desfrutará do nosso desenvolvimento, do nosso amadurecimento como cristão. Perceba bem que o conhecimento de Deus provoca algo em nós, e o que faz também com que outras pessoas colham dessa transformação. Nunca é um conhecimento abstrato. Ser cristão não é ter uma fé abstrata, não é ter uma vida abstrata. Ser cristão é ter uma fé objetiva e concreta, a qual nós experimentamos e as pessoas que estão à nossa volta também experimentam. Amém? Vocês estão entendendo? Versículo 8 a versículo 9, a gente pode continuar lendo, porque o texto diz: porque essas qualidades, que qualidades? Como eu disse, vou repetir: virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, somados à fé. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ao não desenvolver essas qualidades, parece que nós somos, parece que algo é colocado entre nós e o conhecimento de Deus. O não desenvolver piedade, fraternidade, domínio próprio, essas qualidades, cada uma delas aqui, conhecimento, cada vez que nós não desenvolvemos essas qualidades, nós nos tornamos inativos. Algumas traduções vão aparecer infértil, não fértil, improdutivos no conhecimento de Deus. Parece que ao desenvolver a vida cristã, nós experimentamos mais de Deus. Essa é a coisa. Você quer viver mais de Deus? Você está orando por avivamento? Deus, eu quero viver mais do Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero ter mais experiência contigo. Então, meu irmão, eu te desafio a se esforçar, a focar, a suar, a gastar a sua vida para desenvolver qualidades como virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, que são vividas no particular e compartilhadas com a comunidade. Porque ao desenvolver essas qualidades, nós não seremos inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer conhecer mais de Deus? Não seja inativo nem infrutífero no pleno conhecimento de Cristo. Então não é só estudar não, Tiago? O apóstolo Pedro está dizendo que não, você precisa desenvolver qualidades que fazem parte da vida cristã. Pois aquele que não tem estas coisas, olha só,
Existem pessoas que não têm essas coisas, são cegos. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos antigos pecados. Olha só o que significa ter o conhecimento, ou seja, a fé que crê em Deus, e não desenvolver a vida cristã. Isso torna você uma pessoa cega. O que é uma pessoa cega? Não é questão natural, é questão espiritual. Uma pessoa egoísta. Quem vê aquilo que só está perto. O egoísta só enxerga a si mesmo. Aquilo que está num raio de si mesmo. No entanto, a pessoa que desenvolve as qualidades da vida cristã, ela não vê somente a sua vida, o seu estado. Ela enxerga as coisas como elas são. Ela consegue enxergar o próximo, ela consegue enxergar a sua igreja, ela consegue enxergar a sua cidade, ela consegue enxergar para além de si mesmo. Ela não é uma pessoa egoísta, cega, míope. Ela consegue ver quem está longe e identificar, é o meu irmão. Mas se caso você não estiver bem, você não tiver óculos ou não tiver uma nova visão que te ajude a enxergar, você só olhará para si mesmo, estará contente, e você não vai estar contente consigo mesmo porque você alcançou todas essas coisas aqui. Você vai estar contente com si mesmo porque você é essa pessoa preguiçosa, inativa, infrutífera no conhecimento de Deus. E já que você não consegue enxergar nem longe e perto enxerga mal, você não se incomoda com isso. Mas graças a Deus pela palavra de Deus, que nos confronta e nos chama para nos tirar dessa zona de conforto essa manhã. Para nos levar a uma vida que enxerga para além de nós mesmos. Pessoas que desenvolvem essas qualidades e aí elas podem enxergar, ver não só o que está perto, mas o que está longe também. Não se esquecer, por exemplo, da purificação dos seus antigos pecados. Não se esquecer de onde Deus te tirou. Não se esquecer daquilo que Deus fez por você. Não ter a consciência do que você era antes de Cristo é algo extremamente danoso para a sua vida. Porque isso faz você se tornar cada vez mais uma pessoa arrogante, egoísta, soberba. No entanto, sempre ter diante de você a consciência do lugar de onde Deus te tirou, fará não só que você seja transformado, mas para que você também transforme e olhe para as pessoas que estão à sua volta. Ver realmente a obra de Deus que foi feita na sua vida. Se Cristo realmente foi naquela cruz, se realmente você é tão amado e tão amada como nós cantamos aqui, se realmente foi necessário aquela história toda que se desenrolou há 2000 anos atrás, não há por que você não desenvolver essas qualidades da vida cristã à sua fé. Você não pode ser um cristão medíocre, ter uma fé infrutífera, uma fé inativa. Você não pode se contentar com os primeiros passos. É necessário dar mais passos, caminhar. Você não pode se contentar com o início só. É necessário você ver o valor que há na purificação dos nossos pecados. No que significa que Cristo morreu e o seu sangue precioso foi derramado para que nós tivéssemos vidas transformadas. Não se trata apenas de uma crença igual à dos cristãos. Se trata de uma vida transformada. Uma vida rendida a Deus. Deus não quer só que você venha à igreja domingo a domingo. É necessário que você tenha uma vida transformada, uma vida ativa, frutífera, um caminhar em conhecimento, em piedade, no fruto do Espírito. É necessário uma vida madura. Você não pode se contentar com a religiosidade. Como eu disse, a Leila bem disse, né? Nós não podemos nos contentar somente com culto online. A vida cristã é mais do que isso. A vida cristã é muito mais do que isso. E acontece que a gente tem desenvolvido essa miopia generalizada.
onde que nós não queremos ver as coisas, não queremos enxergar o que de fato está de errado com a gente, e nem queremos enxergar de fato o tamanho do Evangelho. Porque alguém disse, conforme você vai conhecendo o Evangelho, você vai se surpreendendo e amando ainda mais o Deus do Evangelho. Quanto menos você conhece o Evangelho, ou aquele que te salvou, aquele que te chamou, menos entregue a Ele você é. A salvação, de fato, é pela graça. E talvez isso, se não te surpreendeu ainda, vai te causar uma grande surpresa. Mas pessoas maduras, uma igreja madura, ela precisa estar consciente da riqueza do Evangelho para que essa vida de Deus possa então entrar dentro de nós e causar também transformação, amadurecimento, crescimento em nós. Versículo 10, por isso, irmãos, por isso o quê? Por isso, a vida cristã, o ser frutífero, o não ser míope, o conhecimento de Deus, por isso, irmãos, todos esses alertas que têm sido feitos nessa manhã aqui na igreja, por isso, irmãos, procurem com empenho, olha só, nós já falamos de esforço, de foco, de você desejar e trabalhar para essas qualidades de Deus, a vida de Deus ser desenvolvida na sua vida. Por isso, irmãos, procurem, busquem, com empenho cada vez maior, se empenhem cada vez mais em confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. A ideia de tropeçar aqui é a ideia de abandonar a fé, não é simplesmente de pecar. O tropeçar aqui é porque algumas pessoas, em não desenvolver o conhecimento a respeito de Deus e uma vida transformada, começaram a se tornar pessoas tão egoístas e insensíveis ao próprio Evangelho, que elas começaram a esquecer o Evangelho, esquecer a Jesus Cristo. E aí, em um certo momento, elas abandonam a fé. Por que nós vemos tantos cristãos, tantas pessoas que se dizem evangélicos? Nós temos muitos evangélicos no nosso país, mais de 60 milhões. Mas nós temos muitos ex-evangélicos também. Muitos. Eu fiquei surpreso porque eu li uma matéria 10 anos atrás de um como é que chama? Um pai de santo que era ex-pastor. E ele contava como que ele encontrou na nova religião algo mais consistente do que a fé evangélica. Quando eu li essa matéria eu fiquei chocado. Não, ele não era um crente, ele não era um cara, não era um pastor, uma pessoa que pregava, que abria a Bíblia. Como uma pessoa se desvia, como uma pessoa nega a fé, como uma pessoa nega Cristo, como uma pessoa chega nisso? Ah, Tiago, mas tem várias coisas, decepcionou com a igreja, foi traído, foi não sei o que, foi perseguido, não aguentou. O apóstolo Pedro caminha por uma linha de raciocínio que é a seguinte: pare de conhecer a Deus, pare de desenvolver uma fé que conhece a Deus, pare de desenvolver qualidades da vida cristã, como piedade, domínio próprio, fraternidade, amor. Pare com isso. Seja uma pessoa inativa. Entre nesse salão domingo após domingo, deixe a música entrar numa orelha, sair na outra, escute a pregação, não aplique na sua vida, deixe o mundo te seduzir, te contagiar. Faça isso. Em pouco tempo, você abandonará a fé, você tropeçará e ficará caído no caminho. É assim, essa é a receita. Estou te dando duas mensagens hoje. Você escolhe ou essa primeira receita, ou a segunda, e a principal do texto. O buscar, o se empenhar,
que vai exigir suor, sangue, lágrimas, esforço, tempo, dinheiro, organização, foco, vai levar você a buscar uma vida que confirma a vocação e a eleição. Certeza, substância. Eu sei, como o Emerson bem disse isso, não é que você não vai, em alguns momentos da sua vida, duvidar, como Pedro fez. Será que realmente o Espírito está atuando na minha vida? Será que realmente... Não estou falando disso. Eu estou falando do esquecer, amnésia. A mente apagada, Cristo apagado da sua mente. No entanto, há algo que você pode fazer, meu irmão. Se esforçar, se empenhar e confirmar a vocação e a eleição. Eu vou explicar essas duas palavras para ficar um pouco mais fácil para a gente. A ideia de que a eleição é a escolha soberana de Deus no que tem a ver com a salvação. Deus, na sua soberania, sabedoria, coisas que nós aqui não conseguimos compreender plenamente. De alguma maneira, Ele alcança pessoas pelo seu eterno propósito, ou seja, Ele não decide ontem, ou hoje, ou amanhã salvar pessoas. É algo intencional em Deus, salvar pessoas. Vamos tirar as pessoas que estão fora desse salão aqui nessa manhã, para a gente não entrar em uma coisa muito complicada. Mas pense em você. O que te fez ir a Cristo? A responder positivamente a mensagem do Evangelho. Abandonar os seus pecados, a negar o velho homem. A Leila falou isso. O Espírito Santo me fortalece a negar os meus pecados. É isso que faz você estar aqui cultuando Jesus Cristo, dizendo para Ele, cantando sua bondade certamente me seguirá, tu és fiel. O que faz você cantar isso com vigor? O que faz? Qual é a certeza de que essas palavras que você canta, essas palavras que você escuta são verdadeiras? Qual é a certeza disso? O que produz essa certeza em você? A obra de Deus, o Evangelho. A soberania de Deus, te chamando, te atraindo, trabalhando no seu coração, mudando as crenças, mudando sua mente, coração, te trazendo para perto. Chega uma época da sua vida que você lê os Salmos, você viu os Salmos aí? Você tem certeza absoluta, olha só o que eu estou dizendo, nos seus piores momentos da vida, você tem certeza absoluta, que se você subir nos altos céus, lá Deus vai estar. Se você descer o abismo, Deus também estará lá. Se você fugir da missão 16, 18, Deus vai estar lá. Você ficou doente, Deus vai estar lá e você vai estar sempre na presença de Deus, garantido pelo sangue de Jesus. De onde vem essa certeza? De onde vem essa convicção? De onde você tirou isso? Se não é Deus imprimindo em você essa convicção, essa certeza, esse amor por Deus. Gente que diz assim, eu não sei o que vai ser da minha vida, mas uma coisa eu sei, nunca mais eu vou viver longe de Cristo, eu não sei mais viver sem Jesus. Eu não sei viver mais sem Jesus. Eleição. De alguma maneira Deus te chamou, te escolheu, te atraiu, trabalhou na sua vida, fez alguém pregar o Evangelho para você, você respondeu positivamente. E desde então você fala, não tem jeito mais. Eu não queria ser crente, eu não gostava de crente, eu não gostava de igreja evangélica, eu não lia a Bíblia, eu não sabia nada de Deus. Mas uma coisa eu sei, que hoje eu não consigo mais viver sem isso. Eu não consigo ver minha vida sem isso. Não tem vida, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer, eu prefiro não ter nada, mas de Cristo vocês não podem me tirar. Eleição. Deus trabalha na sua soberania, na sua graça. Antes do firmamento desse mundo, da realidade, Ele havia nos chamado, nós temos essa consciência. E a gente precisa nos empenhar cada vez mais para conhecer como isso é revelado nas Escrituras. Essa é a questão, como se empenhar em confirmar a eleição e a vocação. Você precisa se empenhar em conhecer como Deus age dessa maneira. Porque muitas dessas coisas que eu disse aqui, para muitas pessoas aqui, é complicado, não consigo fazer sentido, mas eu sei que é verdade. Então, meu irmão, está aqui, ó, o desafio está lançado.
Leia a Bíblia buscando essa maravilhosa promessa de que Deus, na sua graça, sem que ninguém te obrigue, ninguém obrigou a Deus a fazer isso, Ele, por livre e espontânea vontade, decide chamar para si um povo santo, a qual será o povo dele, de propriedade particular, nação eleita. Eleição. O que é a vocação, então? O Calvino vai dizer que essas duas coisas podem até ser usadas de maneira simular, né? Você pode usar uma hora, falar de uma coisa ou de outra, mas vamos pensar na nossa vocação, nesse momento aqui, fazer esse recorte, como algo prático, de que nós somos vocacionados para uma vida. Se a eleição é aquilo que nos é prometido, é algo que Deus faz por nós, a vocação é um chamado de Deus para viver essa vida de graça que glorifica o nosso Senhor Jesus Cristo, uma nova vida, uma vida em Jesus, compartilhando da sua natureza, a sua vida em nós, as suas virtudes, o seu poder, o seu caráter em nós. Qual é a sua vocação? Alguém poderia? Qual é o seu chamado, meu irmão? Qual é o seu chamado? Meu chamado é ir para as nações. Meu chamado enfim, você poderia pensar em muitas coisas que você já pensou na sua vida. O seu chamado, meu irmão, é viver para a glória de Deus, de todas as maneiras possíveis que você encontrar. Seja através da sua profissão, seja através da sua família, seja através de lugar onde você está. É buscar as várias formas que existem de glorificar a Deus, chamado a viver uma vida que manifesta a vida de Deus, a glória de Deus. Porque no versículo 11, para não delongar, nós temos tantas riquezas aqui, graças a Deus lá no meu GC do Céu Azul, nós vamos poder entrar nos pormenores aqui, né? Glória a Deus por isso. Pois dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é que o reino de Deus, não é que Pedro está colocando imposições, sem isso, né? Se você não for essa pessoa exemplar, não é isso. O reino de Deus faz parte da promessa da graça de Deus. No entanto, aqueles que foram alcançados por essa graça evidenciarão no caminhar, no andar, no dia a dia, teatro. Na graça de Deus, viver e manifestar cada uma dessas qualidades. O mesmo Deus que nos chama, é o mesmo Deus que nos capacita a viver. Aqui há sim um alerta, há um sacode que o Pedro quer dar nos seus leitores, como eu gostaria de fazer nessa manhã. No entanto, não é para que você desanime, é para que você saiba qual é a sua vocação, para o que você foi eleito, para a vida em Cristo, para a vida que anuncia a chegada do reino de Deus, o reino de Deus que vem crescendo em cada um de nós, e quando chegar o momento será uma grande árvore, em que todas as pessoas poderão ver. Para finalizar, eu queria pensar, como quase sempre aqui nos meus sermões, 3 implicações. A primeira é que, assim como os leitores de Pedro precisam buscar desenvolver a fé, fundamentada no conhecimento crescente de Deus, e na vida santa que é resposta ao Evangelho, nós também precisamos evidenciar nossa eleição e vocação por meio de práticas, confirmar nossa eleição e vocação por meio de práticas que, primeiro, nos faça crescer no conhecimento de Deus. Práticas que nos façam crescer no conhecimento de Deus. Leitura regular das Escrituras. Você lê a Bíblia regularmente. Você não pode se contentar com ler a Bíblia 10, 9 versículos aqui no domingo, não. Senão você vai a sua miopia vai aumentar. Leitura regular das Escrituras. Leitura de livros. Compre um devocional, como eu indiquei para algumas pessoas aqui esse mês. Veja se há um lecionário, veja se há um plano bíblico. Eu quero ler a Bíblia em 1 ano, quero ler a Bíblia em 2 anos, quero ler a Bíblia em 3 meses, não importa. Use recursos que possam te ajudar a conhecer mais as Escrituras e a conhecer a Deus.
livros que abram sua mente para temas. Esse negócio de eleição e vocação eu não entendi direito. Será que existe algo que possa me ajudar a crescer nesse conhecimento? Faça estudos sistemáticos de doutrinas. O que é a salvação, o que é a membresia bíblica, o que é o batismo, o que são os frutos do Espírito, o que são os dons, o que é uma igreja, como evangelizar, o que é o Evangelho. Faça estudos sistemáticos a respeito de doutrinas centrais da fé cristã. Não somente isso, converse com pessoas. Isso é uma ótima estratégia para conhecer a Deus. Converse com pessoas. O que você tem aprendido de Deus? Me conta aí. Eu li o livro, eu fiz isso, eu fui na pregação, eu vi um negócio, eu escutei uma música. Converse com pessoas. Porque nesse compartilhar do conhecimento de Deus, nós crescemos em mais conhecimento de Deus. Você não pode viver uma vida solitária. Nós estávamos conversando essa semana, você não pode ir para o monastério e se isolar. Você precisa vir para a vida. O conhecimento de Deus na vida. O conhecimento de Deus no compartilhar. Se expor à palavra de Deus, cultos, grupos de crescimento, grupos de estudo, clube do livro, faça algo que te faça crescer em conhecimento de Deus. Obviamente, coloque tudo isso em oração diante de Deus sempre, sempre, sempre. Práticas também que faça você crescer em uma vida ativa, fértil e frutífera. A gente não pode se acomodar a uma vida leviana, uma vida acomodada, uma vida irrelevante. Eu sempre falo isso, se você está vivo aqui, não importa a sua idade. Você tem um propósito, você tem algo que Deus quer fazer através de você. No dia que Deus quiser dar descanso para você, vai te dar uma sepultura. Não é isso? Eu creio assim. Enquanto eu não estiver morto, a gente está trabalhando. Não estou falando que você está se matando, não. Estou falando de ativismo religioso, não. Estou falando sobre uma vida frutífera. Sempre ter algo a compartilhar. Sempre ter pessoas para servir. Você não pode se contentar com isso. Viver sem desenvolver essas qualidades. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Essas marcas que muitas vezes são experimentadas aqui no individual, precisam ser compartilhadas. Ser santo, meu irmão, não é você ser uma pessoa inacessível, pelo contrário, é ser uma pessoa separada das paixões, dos pecados, mas entregue a Deus e ao seu povo. Você pode pensar também que o pecado é que nos impede de viver tudo isso aqui, que a gente leu aqui. O pecado é o inimigo das nossas almas, da nossa verdadeira natureza. Aqui nós estamos falando da natureza divina impregnada em nós, de tanto que nós nos dedicamos e nos esforçamos para conhecer a Deus. Mas o pecado ele vai desfigurando quem nós somos de verdade. Nós somos impedidos de ser realmente essas pessoas que foram chamadas por Deus. Mas Cristo nos libertou pela sua graça, lembre-se disso. A nossa identidade não está definida pelo nosso passado ou por esses pecados, não. Nossa identidade não está definida na cor da minha pele, na minha classe social, não tem nada disso. Sexualidade, a minha identidade está firmada em Cristo Jesus como meu Senhor, que eu sou filho e filha de Deus, que Ele me salvou e eu sou tão amado de Deus, que é tudo que eu preciso saber, é tudo em que eu preciso confiar. Nós somos livres para conhecer esse prazer de viver para a glória de Deus, ter prazer nisso, esse esforço, esse foco, esse se empenhar, que se torna prazeroso. Assim como eu não entendo ainda, viu, meus irmãos, como que uma pessoa, ela vai, por exemplo, uma academia, 2 horas, puxar peso, não vai falar a verdade, não é loucura? O Érico fala, é loucura, cara. Botar peso, 200 quilos nas costas, levantar, agachar, levantar, e puxa o negócio, e corre, e aí você fala, cara, isso para mim é um esforço, eu tenho que brigar psicologicamente para ver se eu preciso, porque eu preciso fazer. Mas tem gente que faz isso com prazer. Eu gostei disso aqui, não é? Vibra, não é o pessoal aí, o pessoal dos fitness aí? Pronto.
a vida cristã, que no início talvez nos exija realmente um certo esforço, e que a gente vai falar, meu Deus, é difícil produzir essas virtudes, essas qualidades. A gente precisa se exercitar nisso para adquirir musculatura espiritual. Para quando a gente amar não ser mais doloroso, perdoar não ser mais uma aflição na nossa vida. Amar o próximo. Está vendo? Ter domínio próprio. Não, mas é tão difícil ter domínio próprio. Desenvolva isso, meu irmão. Você foi livre em Cristo Jesus. Se exercite nisso, para que você possa fazer isso com prazer, com alegria, com graça. Por fim, o mundo agora pode saber que em meio a tantas teorias, o mundo, a realidade pode saber disso. Existem tantas teorias, filosofias, sofismas, falsas promessas, chaves, segredos, use a palavra que você quiser, para desvendar um segredo, uma realidade, um código. Eu não sei todas as palavras de coach não, viu gente, vocês me perdoam. Né? Uma coisa secreta para acessar algo divino, uma graça, uma promessa. Não é isso que o mundo tem ensinado? Que existe uma maneira mais fácil, mas aí para isso você precisa desenvolver um conhecimento específico a respeito. Meu irmão, você é livre dessas coisas. Você é livre disso. Porque agora é o mundo que pode olhar a vida de Deus, o conhecimento de Deus em nós e através de nós, dando aí sim uma esperança para esse mundo. Nossa esperança não está no mundo, mas o mundo pode ver a esperança que está em nós. Quando uma igreja cresce em conhecimento transformador, baseado nas promessas de Deus, inevitavelmente ela vai crescer em santidade e em obras. O Michael Gorin, um missiólogo antigo, ele fala que a vida da igreja, a missão da igreja é desenvolver vida, palavras e obras. Vida, palavras e obras. Testemunho pessoal, confissão do evangelho e frutos, e fé e obras, atos de justiça que se alastram pelo mundo. As nossas famílias, igrejas, cidades, o nosso país precisa ver a razão da nossa esperança, por meio do nosso testemunho consciente de que nós conhecemos a Deus, mas eles precisam também olhar uma igreja que está sendo transformada por esse conhecimento. O chamado hoje é para uma fé e obras saudável, que se manifesta diante de nós e através de nós. Amém? Queria convidar os irmãos para nesse momento.